Eu recentemente conversei com o ministro Marco Aurélio Mello, ex-ministro do Supremo Tribunal Federal, ministro aposentado do Supremo Tribunal Federal, em relação ao voto de Luiz Fux. E ele, no momento, me disse: o voto de Fux vai para os anais do Supremo Tribunal Federal, mas prefiro não comentar ainda sobre o julgamento como um todo, já que o julgamento não terminou e não me sinto confortável a fazer isso. Quando terminar o julgamento, posso falar. Bom, ele está aqui para falar, então, agora, ao vivo conosco. Ministro Marco Aurélio, seja muito bem-vindo ao nosso All News. Uma satisfação muito grande, Fabíola Cidral, e reconheço que seu prestígio, o prestígio do seu programa é enorme. Muito bom, muito obrigada, professor. E ministro, vamos lá, qual é a sua análise? A condenação de Bolsonaro a 27 anos de prisão, o que o senhor achou do resultado final do julgamento? Foi algo justo ou injusto? Eu prefiro iniciar pela competência. A competência do Supremo é de direito estrito. É o que está na Constituição Federal de forma exaustiva e não exemplificativa e mais nada. Supremo não é competente, como eu venho batendo nessa tecla, para julgar processo-crime que envolva cidadãos comuns ou ex-presidente da República, ex-ministro de Estado, ex-senador, ex-deputado federal, ex-ministro, como sou eu, o próprio Supremo. Agora, claro que quando o Supremo bate o martelo, não se tem a quem recorrer. E aí o que é estabelecido é indefinitivo. Agora, a história é impiedosa. Ela mais à frente registrará esse percalço e gozará, sem dúvida alguma, essa competência arvorada, essa competência alargada, contrariando o princípio do juiz natural, contrariando o devido processo legal. Paga-se um preço, o meu chavão, para se viver em um Estado democrático de direito é módico, está ao alcance de todos. O respeito restrito ao arcabouço normativo. E, a meu ver, não houve a observância da lei das leis, que é a Constituição Federal, em termos de competência. Mais ainda, com essa competência alargada, se promoveu uma emenda regimental para se deslocar julgamento de processo-crime do plenário, que é o verdadeiro Supremo, para as turmas. Estive no Supremo durante 31 anos e jamais julgamos em turma processo-crime. Alguma coisa não fecha aí, alguma coisa está errada. Ministro, dentro desse assunto da competência do Supremo, e esse é um dos assuntos mais polêmicos desse julgamento, não é? E o senhor vem batendo nessa tecla há algum tempo, eu queria lhe perguntar se faz nexo o fato de que o regimento interno do Supremo prevê que o tribunal tem poderes para investigar, processar crimes ocorridos na sua sede. A sede do Supremo foi invadida. No rol de réus julgados nesta ação penal, que acaba de ser concluída ali na primeira turma, há um deputado federal, o Alexandre Ramagem. Isso, por atração, não levaria o caso para o Supremo? Estou argumentando, fazendo o papel de advogado do diabo, para ver se o senhor acha que há alguma forma de justificar a manutenção desse processo no Supremo Tribunal Federal. Josias de Souza, o sistema da Constituição Federal é acusatório. O Estado, Ministério Público, o Estado acusador, ele provoca o órgão judiciário e o Supremo se pronuncia. Essa regra regimental, a meu ver, ela ficou suplantada, inclusive quanto à possibilidade de instauração de ofício de inquérito pela Constituição Federal de 1988. O problema da continência, que é o envolvimento de vários acusados, sendo que alguns ou algum têm a prerrogativa, se é que há prerrogativa, de ser julgado pelo Supremo.
A continência não modifica a competência do Supremo. Nós cansamos de desmembrar processo no Supremo, deixando no próprio Supremo o processo no que envolvido o detentor de ser julgado pelo Supremo e determinando a formação de autos para remessa à primeira instância para julgamento dos cidadãos comuns. Nem a continência, nem a conexão probatória, nenhuma nem outra, elastecem a competência do Supremo, que, como eu disse, está exaustivamente prevista na Constituição Federal e prevista de forma muito clara, muito precisa. Aproveitando a sua... Outra coisa, ministro. Vai lá, Josias. Pode ir. Não, pode ir, Josias. Vai, que o meu é uma outra assunto. Eu vi, inclusive na conversa que o senhor manteve com a Fabíola, o senhor elogiou muito o voto do Fux, né? Eu queria saber se o senhor não achou que foi contraditória a atitude do ministro Fux ao aceitar passivamente, sem discutir a legitimidade do foro do Supremo, aceitou lá mais de 1.600 denúncias contra aqueles peixes pequenos ali que invadiram os prédios dos três poderes em Brasília. Ele aceitou a denúncia, nenhum deles tem mandato, nenhum deles tem foro por prerrogativa de função no Supremo, aceitou, julgou, impôs a alguns deles até penas draconianas de até 17 anos, e só mais recentemente é que ele passou a discutir o tamanho das penas e passou a discutir também a competência do Supremo. Não lhe pareceu contraditório que o ministro Fux tenha mudado de posição logo quando precisam julgar agora os tubarões dessa ação penal? Um filósofo disse que só os mortos não evoluem. Eu, por exemplo, eu judiquei no Supremo e primei a vida inteira, posso não ter acertado em todos os votos, primei pela coerência. Agora, eu penso que houve uma evolução, e sob a minha ótica, uma evolução salutar do ministro Luiz Fux, quanto à competência do Supremo. E, evidentemente, acabou dando um peso até maior ao pronunciamento supremo. Eu costumo dizer, 2 acordos, uma só voz, outro por maioria. Se eu pudesse dar peso a um e outro, eu daria peso ao acordo por maioria de votos. Por quê? Porque revelaria a certeza de que 2 correntes estiveram em mesa e foram apreciadas. O ministro Fux, a meu ver, não merece ser ridicularizado, como vem sendo ridicularizado, e prolatou um voto honrando a carreira dele como magistrado, já que ele foi juiz de primeira instância, passou em primeiro lugar em todos os concursos que fez e chegou ao Supremo. Eu, se lá tivesse voto, teria acompanhado o ministro Luiz Fux com toda certeza. O senhor teria absolvido o Bolsonaro, teria acompanhado o voto igualzinho do Fux? Olha, Machado de Assis disse que a melhor forma de ver o chicote é tendo o cabo à mão. Vejo que todos têm o cabo à mão. Então, posso entender que sim. Em relação à prisão de Bolsonaro, né? Não acuse o golpe, Fabíola. Oi? Quê? Não acuse o golpe, Fabíola. Não, eu queria entender. Você está acusando o golpe. Não estou. Não estou. Ô, ministro, eu queria entender os próximos passos, até pela sua experiência, né? A gente estava aqui tentando ver como é que vai ser o cumprimento dessa pena. Como vão ser os próximos dias e os próximos meses? O que tem pela frente? O senhor acredita que pode ter alguma reviravolta esse julgamento? Como é que vai ser a possibilidade de defesa de Bolsonaro, de recursos de Bolsonaro? Olha, reviravolta não, porque o pronunciamento é do próprio Supremo. Nós não teremos, como tivemos, o enterro sem direito à missa de 7º dia desse julgamento, e como tivemos quanto à Lava Jato, para mim, num retrocesso cultural enorme, porque houve
a decepção da sociedade quanto ao combate à corrupção. Agora, cumprimento da pena. Nós sabemos que o ex-presidente Bolsonaro ele tem a saúde debilitada. E como eu presumo que normalmente ocorre, não extravagante, eu presumo ordinário, eu vejo a possibilidade dele ter prisão domiciliar aí implementada até mesmo por esse juiz que se diz muito rigoroso, que é o ministro Alexandre de Moraes. Ministro, tem essa questão da prisão domiciliar, né? Agora nós tivemos recentemente o Supremo, o próprio ministro Alexandre de Moraes concedeu prisão domiciliar ao ex-presidente Collor, né? Que passou lá 5 dias na cadeia em Alagoas e depois foi para a sua cobertura ali na orla de Maceió. E agora a gente tem um parâmetro de comparação, evidentemente que a saúde de cada um é personalíssima, né? Cada um tem as suas peculiaridades, as suas vicissitudes, mas também a deputada Carla Zambelli, condenada pelo Supremo, fugiu para a Itália. Está lá na Itália presa à espera da análise do pedido de extradição. E alegava que a defesa dela pediu, inclusive, que fosse liberada para aguardar a decisão do judiciário italiano em liberdade, porque ela não tinha condições de saúde, de permanecer na cadeia. Fizeram lá um laudo médico e está lá a Carla Zambelli presa, num presídio na Itália. O que eu lhe pergunto é, não seria razoável, no caso do ex-presidente Bolsonaro, por exemplo, a exemplo do que ocorreu com o atual presidente Lula, que ficou preso lá por mais de 580 dias numa instalação da Polícia Federal em Curitiba, não seria o caso de fazer o mesmo, por analogia até com o ex-presidente Bolsonaro, prendê-lo aqui numa unidade da Polícia Federal, garantindo todo o acesso aos médicos, toda a possibilidade de que ele se tratasse adequadamente? Não lhe parece que essa concessão tão facilitada de prisão domiciliar acaba desmoralizando a sentença? Por analogia, o ex-presidente Bolsonaro teria sido julgado na primeira instância, como foi, à época, o ex-presidente Lula. Não foi julgado pelo Supremo. E não tivemos modificação da legislação para se concluir pela competência já agora do Supremo. Agora, ao direito em si, e isso ocorre a todos os cidadãos, de espernear e de reclamar em juízo quanto a algo que se sinta no direito de ver observado. E precisamos esperar para ver o que ocorrerá. Eu creio que, em termos de oportunidade, tendo em conta o sofrimento que ele teve em Juiz de Fora e que afetou muito o organismo dele, ele caminha realmente para alcançar aí a prisão domiciliar. Ministro, é interessante a gente conversar com alguém que já esteve lá sentado, né, no Supremo Tribunal Federal, para até trazer sentimentos e análises sobre o que aconteceu ontem. Teve uma cena que foi muito forte, que foi a presença de 2 ministros que não são da primeira turma, mas que estiveram lá presentes. O presidente do Supremo Tribunal Federal, né, Luiz Roberto Barroso, e também Gilmar Mendes. E até na coluna aqui da Thaís Bilenque, a nossa colega colunista aqui do UOL, ela escreveu lá que o Barroso vestiu a toga, né, no anúncio do veredito, num gesto que foi visto como uma espécie de aprovação. Né, o Barroso decidiu assistir em loco, né, o final do julgamento, nessa última sessão, e Gilmar Mendes fez o mesmo, os 2 foram lá. O presidente Cristiano Zanin, o presidente da sessão da turma, né, pediu para que Barroso subisse na tribuna ali e ficasse na tribuna, ao lado dos demais membros do colegiado. Que é Alexandre de Moraes, Carmen Lúcia, Fux, Dino, além do procurador também Paulo Gonet, que estava lá. A única cadeira disponível era da secretária da turma, né? Barroso a substituiu. Ele estava de paletó na condição de espectador, mas na regra do Supremo, quem senta lá tem que colocar a toga. E aí ele colocou.
Foram lá buscar a toga do Barroso, ele colocou a toga. O que significa isso, né, na sua análise? Quer dizer, é uma pressão, é um apoio? A presença do presidente do Supremo, ao chegar na primeira turma, ele não faz parte dela, mas ele sentar lá e vestir a toga. O que essa imagem significa? Para mim é algo extravagante. Ele ter afastado o secretário ou a secretária da turma e sentado ao lado do presidente da sessão na cadeira respectiva. Para mim é algo extravagante a assistência. Ainda bem que nós não tivemos palmas ao final do julgamento. Mas ficará também na história do tribunal. Mas chega a ser uma pressão, chega a ser um apoio, acha exagerado, mas o que o senhor acha? Que impacto isso tem no julgamento? O impacto do desgaste do órgão em si, da instituição, que é a presidência do Supremo. Evidentemente, se o processo estivesse no plenário, ele teria presidido a sessão. Agora, ele comparecer à sessão e tomar o assento, que é o assento destinado ao secretário da turma, é um passo demasiadamente largo e que eu não daria jamais. Ministro, o senhor disse que, se lá estivesse, teria seguido o voto do ministro Luiz Fux, né? Eu queria saber se o senhor seguiria, de fato, integralmente. Divergência, por vezes, qualifica o julgamento, é como o senhor disse, né? Uma divergência mostra que houve dois pontos de vista, pelo menos, na bancada, e um deles prevaleceu. No caso do ministro Fux, ele disse que o processo devia ser cancelado por conta do fato de que aceitou as preliminares dos advogados de defesa, né? Então, diz que não era no Supremo, se fosse no Supremo não era na turma, era no plenário, então devia ser anulado, ou cerceamento de defesa, devia ser anulado. A despeito de anular, ou de considerar que deveria ser anulado o processo, ele votou. Ao votar, ele considerou que não houve culpabilidade para o ex-presidente Bolsonaro, isentou de todas as culpas, e todos os demais réus, exceto dois. Ele condenou por abolição do Estado Democrático de Direito, ou tentativa de abolição do Estado Democrático de Direito, o delator Mauro Cid e o então candidato a vice, o Walter Braga Neto. Não lhe parece que ficou meio sem sentido a decisão? Porque, a supor que esses dois personagens conspiraram contra o Estado Democrático de Direito, eles fizeram isso à revelia do Bolsonaro? O Mauro Cid ia tomar o poder? O Braga Neto ia ser vice do Mauro Cid? Não lhe parece que ficou ilógica a decisão? Josias, meus cumprimentos. Sua pergunta é esclarecedora. O ministro Fux atuou, a meu ver, como juiz. Atuou honrando a capa que tinha sobre os ombros, honrando a carreira como magistrado. E ele iniciou, eu disse, mediante concurso público, no qual tirou o primeiro lugar. E distinguiu as situações. O voto dele foi minucioso, até achar um voto longo em demasia, mas ele apreciou a imputação quanto a cada qual dos acusados e crime por crime, e proclamou máximas do direito penal. A primeira, a cogitação não se pune, simples cogitação. A segunda, o critério da absorção. O crime mais grave absorve o crime menos grave. Mas ele fez o contraponto na turma, como eu disse, deu uma valia maior ao pronunciamento do colegiado, e esse voto ficará para estudo da academia e também ficará nos anais do tribunal. Foi um voto, repito, e a exaustão, proficiente, um voto muito cuidadoso. O senhor seguiria nessa decisão, inclusive, dele, de punir por crime de abolição do Estado Democrático de Direito o Braga Neto e o Mauro Cid e isentar o Bolsonaro? Não deveria, por lógica, ele não deveria ter inocentado todo mundo?
Não, porque as situações eram diversas. Ele demonstrou os elementos concretos que extrapolaram a simples cogitação pelo Mauro Cid e também pelo Braga Neto. Isso ficou no voto dele demonstrado de forma muito clara. E eu, no colegiado, eu tive sempre um espírito irrequieto. Eu costumava divergir. E, no caso concreto, divergiria da maioria para somar o meu voto ao do ministro Luiz Fux e acompanhá-lo na extensão do voto que proferiu. A meu ver, um douto voto. Em relação à pressão que o Brasil está sofrendo, e o judiciário brasileiro, inclusive, em relação a esse julgamento dos Estados Unidos, né? Ontem, após o fim do julgamento, o presidente americano falou que acompanhou o julgamento, que assistiu e ficou muito impressionado, fala sobre a injustiça que Bolsonaro está sofrendo. Há integrantes do governo que já falam em novas sanções que possam vir ser aplicadas no Brasil. O mercado financeiro já, inclusive, reage em relação a isso. Bolsa amanheceu em queda. O presidente Lula disse que se houver reação, vai reagir de novo. Muitos juristas que nós ouvimos aqui ficam muito incomodados com essa pressão dos Estados Unidos, achando que isso afeta, atinge a soberania brasileira. Queria saber o senhor, como jurista, qual é o sentimento que tem em relação a essa pressão dos Estados Unidos querendo interferir no processo judicial brasileiro? Isso é bom para o país? Olha, a vida é mesmo um caleidoscópio. Cada qual tem a sua visão. Ontem, por exemplo, o ministro-presidente da turma, ministro Zanin, disse que a turma deu um passo para a pacificação. A meu ver, a turma colocou mais lenha na fogueira do antagonismo. Agora, quanto à interferência exterior, ela é nenhuma sob o ângulo da concretude. Evidentemente, o presidente dos Estados Unidos se manifesta como chefe de Estado e também chefe do governo, manifesta quanto à opinião que tem sobre o contexto, como eu estou me manifestando agora. E eu penso que ainda está em vigor a cláusula constitucional que assegura a liberdade de expressão. E assim se vive um Estado democrático de direito. Agora, a interferência é zero, não há qualquer interferência, a não ser a repercussão no campo moral. Ministro Marco Aurélio, muito obrigada por estar aqui. Fala, o Josias estava falando, vai. Permite, Fabiola, uma última pergunta. O senhor disse há pouco que não vai haver, em relação a estes processos, essas sentenças relacionadas aí aos crimes contra a democracia, não vai haver enterro sem missa de sétimo dia, como houve no caso da Lava Jato. O que eu queria lhe perguntar é se está mesmo seguro disso, porque o próximo presidente da República indicará pelo menos 3 ministros do Supremo, né? Estão aí por se aposentar até 2030, o próprio ministro Fux, o Gilmar Mendes, a Carmen Lúcia, isso se o ministro Barroso não pedir aposentadoria antes da hora, né? Pode ser a substituto 4. Acha que uma mudança do tribunal, mudança de conjuntura política, pode levar à anulação, à revisão dessas sentenças? Ou está seguro de que elas são perenes? Uma revisão criminal é possível. Em tese é possível. Mas, como eu não acredito que se venha a ter um segundo desgaste do tribunal, não creio que o próprio tribunal volte atrás, ainda que haja uma modificação na composição. Prevalecerá aí a ótica de se ter o robustecimento da instituição em si, Supremo Tribunal Federal. A reversão no Supremo, não presumo que ele próprio reveja o que decidiu muito embora haja modificação na composição. Ministro, muito obrigada por aceitar nosso convite, Obrigado. Trazer aqui a sua voz e a sua análise. Até uma próxima.